amarelo. O negócio aqui é eficiente. Graças a Deus, meus irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Amém. Meus irmãos, essa semana Deus decidiu que ia conversar comigo. E assim como Ele conversou comigo através desse texto, que eu já conhecia, né? De outras exposições, de outros momentos. Mas sabe quando você lê algo e novamente Deus diz assim: rapaz, eu gostaria de conversar com você sobre isso. Já aconteceu de você ler o mesmo texto e aquele texto falar com você de uma forma diferente? Porque a palavra de Deus ela é extremamente rica, não é, em ensinamentos e profunda. À medida que a gente vai conhecendo a Bíblia e a gente vai relendo aqueles textos, a gente vai percebendo que ela fala com a gente de uma outra maneira, de uma outra forma, e a gente vai ficando simplesmente pasmo diante daquilo que é ensinamento de Deus para a vida da gente, não é? E durante essa semana, Deus ele coloca essa pergunta no meu coração, que eu gostaria de fazer para você agora. Você, em algum momento da sua vida, ou até agora, teve a sensação muito clara de que você chegou no seu limite, naquilo que você podia suportar? O que é que você costuma dizer quando você sente que chegou no seu limite? Quando para você deu, não é? O que é que você costuma expressar? O que é que você costuma dizer? Eu estou falando daquele limite emocional, daquele limite espiritual, que é tão forte para a gente que até o corpo padece. Você já sentiu isso? A pessoa ela está num estado emocional tão carregado que até dores pelo corpo ela sente, problema de circulação, de coluna, estomacal, de todo tipo a pessoa acaba sentindo. São dores muito profundas na alma, que faz com que a gente chegue a desesperar da própria vida. A gente diz assim: será que tem jeito? Será que tem esperança? Será que tem uma saída? São ferimentos tão profundos que levam a gente ao choro. Tem gente que tem um rompante de ira, de raiva, esbraveja. Tem gente que desenvolve uma crise tremenda de ansiedade profunda no coração. Aí é quando a pessoa tem vontade somente de se isolar, ficar sozinha, não falar com ninguém. O desânimo é tão grande que é capaz de tirar o sorriso até do cristão mais bem-humorado, ou então de implantar um sorriso falso naquela pessoa que só tem vontade de chorar. E algumas pessoas chegam e perguntam: está tudo bem? A pessoa proforme diz: está tudo bem. Mas na verdade a alma dela está gritando que não está nada bem. Essas situações limites vêm para a gente sem convite nenhum. Elas simplesmente chutam a porta do coração da gente e entram, sem mais explicações. Então, aquela angústia inicial dá lugar a uma situação onde a pessoa sente um misto de medo, de raiva, de sensação de despreparo para viver aquilo, de impotência. De você dizer assim: eu não sei o que fazer, nem tenho condições de fazer. Mas eu preciso dizer para você que determinadas situações como essas, elas não são atuais necessariamente. Às vezes são coisas que se arrastam através de um passado e que você carrega na sua memória o tempo todo. E você se sente acompanhado por isso, porque são marcas que você carrega dentro de você através de um mal-estar constante. De você nunca ter a sensação de que pode relaxar, que você pode descansar, que você pode sorrir, porque você morre de medo de viver aquilo novamente. Então você não se permite descansar. Você está sempre em estado de alerta. Sono é leve. Você não consegue descansar, se permitir relaxar. Sempre está pensando em alguma forma de não viver aquilo ali novamente.
mas você é assaltado por aquilo. Às vezes foi um abuso, às vezes foi uma mágoa, às vezes foi um trauma que você carregou desde sempre. E essa ansiedade, ela passa a ser uma companhia incômoda e constante na sua vida. Certas memórias, ainda que sejam evitadas ao todo custo, elas parecem que têm uma capacidade de domínio gigantesca sobre a vida da gente. E quando você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, parece que tem uma voz que vem aqui cochichar no seu ouvido. Você lembra daquele dia que aconteceu isso e aquilo, e aquele negócio dá em você um sobressalto? Como se elas fossem donas do seu coração e mandassem no seu tempo e acabam condicionando o seu estado emocional. E você não consegue se livrar dela. São, às vezes, mais decisões que você tomou, das quais você se arrepende. São palavras que você falou e que você diz que para si mesmo, mas eu não devia ter falado aquilo, e você tentou compensar de alguma forma, mas você mesmo não conseguiu viver totalmente esse momento e ficou travado nele. Até onde a gente vai morar, até onde com quem a gente vai falar, com quem a gente vai se relacionar é condicionado por essas memórias que travam a gente. São coisas que vieram do passado. Mas nem só de passado vivem os machucados. Às vezes são coisas que aconteceram no presente, na atualidade. Talvez durante essa semana ou nesses poucos meses do ano. São batalhas terríveis contra situações completamente inesperadas e assustadoras. É de repente o desemprego que bateu à tua porta e você não sabe o que fazer. É o aperto financeiro que bateu de uma hora para outra e você diz assim: e agora, o que é que eu faço? Como é que eu resolvo essa situação? Eu não estava preparado para isso. É o diagnóstico que abalou a tua estrutura emocional e você não estava preparado para ele. Estava bem, de repente isso é um mal-estar, uma tontura, uma coisa, e você foi capturado por esse negócio e agora isso passou a ser o chefe do teu coração. É a crise no casamento ou no relacionamento entre pais e filhos. Às vezes não são fatos novos, mas parece que vem se agravando agora no presente. Parece que a coisa vem ganhando força. E ao mesmo tempo vem drenando as suas forças, porque essas coisas todas vão te desiludindo. Parece que você diz assim, mas parece que a situação, em vez de melhorar, está piorando. E às vezes agora sim você é meio que acometido por um saudosismo. E você diz assim, mas antigamente tudo era tão simples. Tudo era tão bom. E agora a situação está dessa forma, está complicada. Às vezes não é nem uma luta sua propriamente, mas é a luta de alguém que você ama, que tem atravessado uma batalha terrível. E às vezes você até como pai, como mãe, como alguém que ama, como irmão, como irmã, diz assim, até mesmo como filho, você diz assim, mas eu gostaria que fosse comigo, porque talvez eu saberia o que fazer, porque eu gostaria de vencer esse negócio, porque eu acho que daria para eu fazer alguma coisa a esse respeito, mas com essa pessoa não. Ela é pequenininha, ele é pequenininho, Deus, eu não sei, eu me ajuda, Deus. Mas ainda assim é uma luta daquela pessoa. Às vezes é o filho que quanto mais cresce, pior fica. Mais difícil ele fica de lidar. Mais complicado ele fica de você educar. Ele é mais relutante, mais confrontador. E você tem uma dificuldade imensa de dar um conselho, de dizer assim, olha, queria conversar com você. E de repente ele olha para você e diz assim, mas agora eu já sou dono do meu nariz. Eu sei o que fazer.
Talvez ele inclusive jogue na sua cara alguma coisa que você fez no passado e agora ele usa como instrumento contra você. E diz assim: mas naquela época aconteceu isso e isso, mas o Senhor fala isso para mim, mas faz isso e aquilo. E às vezes é o presente que machuca. A luta de muita gente. Às vezes não diz respeito ao passado que se projeta no presente. Mas essa pessoa às vezes está vivendo um presente até estável. O que pega ela é o futuro. É o que mata ela. É o que está pela frente. É o que está vindo por aí. É o medo que a pessoa fez do investimento. O investimento afetivo que ela está fazendo hoje. Mas será que esse negócio vai dar certo? Será que esse negócio é para casar mesmo? Será que esse negócio ele vai para frente, esse namoro, essa paquera, essa coisa toda? Será que no futuro esse menino, essa menina vai ser grata a mim? Ele vai me amar do jeito que eu amo? Não é? Esse filho, essa filha, é um investimento acadêmico. Que a pessoa passou, ela se submeteu a tudo, ela está aí em plena atividade, ou escolar, ou universitária, e a pessoa está investindo academicamente o tempo dela naquele negócio. Às vezes é um investimento profissional. A pessoa está dizendo assim: eu estou fazendo tudo nesse trabalho, tentando bater todas as metas, fazer tudo o que eu posso, me sustentar ao máximo, mas parece que não tem nada garantido. Aí para frente a coisa está cada vez mais difícil para mim. E a WhatsApp toca, você já tem aquela sensação ruim. Fulano mandou uma notificação, você já sente um sobressalto, um negócio ruim no seu coração. E agora, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser o futuro? Você já começa a antecipar verdadeiras tragédias. Porque a alma, ela simplesmente ela é assaltada por uma pergunta muito curta. E se? E se não der certo? E se minha profissão não vingar? E se o tanto que eu estudo para esse concurso não funcionar? E eu não passar? E se esse menino lá no futuro virar as costas para mim? E se não der certo o investimento que eu estou fazendo agora como autônomo no meu próprio negócio? E se as coisas piorarem? E se meu estado de saúde debilitar mais ainda? E se às vezes não está acontecendo nada, mas a pessoa já levou um machucado tão forte lá atrás e ela começa a dizer assim: e se acontecer isso? E se piorar? A pessoa ela começa a viver um estado de ansiedade, de um pessimismo, até mesmo de um fatalismo com relação ao futuro, que faz a alma dela apequenar, ela começa a se acovardar para a vida, ela deixa de ser gente ousada, ela deixa de ser gente corajosa e ela passa a ter medo de dar qualquer passo à frente e de arriscar qualquer coisa, porque ela diz assim: mas vai dar errado, não vai dar certo. A pessoa foi tomada pela ansiedade do porvir. Porque ela reduziu o valor da vida dela a uma ou duas realizações que ela tem medo de investir e não dá certo. Esse negócio tomou conta do coração. Cada uma dessas coisas, seja do passado, do presente ou do futuro, tem um poder enorme de tomar o coração, de se tornar dono da nossa alma. E a resposta que o mundo tem dado é um autoconvencimento, uma tentativa enorme de fazer a gente acreditar que a gente é forte, ou, se preferir a palavra do momento, a gente é empoderado. E que a gente vai conseguir. Só que, se a gente parar para pensar bem direitinho, e a gente ainda está no começo do ano, a gente não consegue sustentar muito bem certas convicções na gente. Gente, a gente não consegue sustentar promessa de fim de ano.
É ou não é? Você diz assim, mas esse ano vai ser diferente, vou fazer regime. É ou não é? Esse ano eu vou economizar cada centavo, e você agora na Shopee aqui, ó, ou na Shein. Né? Esse ano eu vou controlar meu temperamento. Primeira pessoa que pisa nos seus calos é... É ou não é? A gente não consegue sustentar esse negócio. Além disso, o empoderamento não torna a gente invulnerável a acidente, ou a diagnóstico, ou mesmo a críticas de outras pessoas, ou mesmo a cobranças, seja lá de quem for. No final, parece que a gente está no começo, com uma dor na alma que condiciona toda a nossa existência, chamada ansiedade. Medo, angústia. E é quando aí você diz, chegou no meu limite. Não aguento mais. O que você tem feito? Eu pergunto para você mais uma vez, quando você chega no seu limite. Qual tem sido a tua reação, meu irmão, minha irmã, quando você chega no seu limite? Mais do que isso, eu preciso te perguntar e você tem que responder no seu coração. O que é que isso tem ajudado você? No que é que isso tem contribuído, inclusive para as pessoas no seu entorno? Quando você chega no seu limite. Porque muitas vezes quando a gente chega no nosso limite, e num rompante de ira, sobra para quem está perto. Na esposa, no marido, nos filhos, nos irmãos, nos colegas, nas pessoas, nos irmãos da fé. Quem está perto recebe aquela descarga de adrenalina que você soltou. Está resolvendo a situação ou está piorando a situação? Se você avaliar hoje as suas reações diante da sua ansiedade, você acha que você está melhorando, meu irmão, ou você está piorando? Tanto a situação como o estado do seu coração. Entenda uma coisa, Jesus não deixou de chegar no limite dele. Ele chegou no limite. O seu Jesus Cristo chegou no limite dele. Aliás, ele foi mais longe do que qualquer ser humano. Todo mundo aqui conhece a dimensão do sofrimento, tanto emocional como físico de Jesus. Todos nós conhecemos isso. Todos nós conhecemos o tamanho do sofrimento espiritual ao qual Jesus Cristo foi submetido. Mas a minha pergunta para você agora é essa, e eu preciso que você preste muita atenção. Pensa na tua reação quando você chega no teu limite. O que que pensa o teu coração e o que é que fala a tua boca? O que é que Jesus Cristo falou quando ele chegou no limite da vida dele? O que foi que ele falou? O que foi que ele falou quando ele chegou no final, no limite da vida dele? Eu vou dizer para você, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 30. Somente esse versículo. Você vai ler comigo, pode ser? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus chega no limite dele, o que é que ele fala? Vamos ler? Diz assim a palavra. Você está aqui comigo? Está aqui projetado também, ó. Quando, pois, Jesus... Vamos comigo? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando ele chegou no limite dele, ele disse: está consumado. Quando Jesus Cristo chegou no limite dele,
daquilo que podia ser suportado. No alto de uma cruz, ele falou: está consumado. Diz um grande autor chamado A.W. Pink. Ele diz que esse não foi o grito de desespero de um mártir desamparado. Não foi uma expressão de satisfação pelo término dos seus sofrimentos. Não foi o último suspiro de uma vida que se findava. Não. Não foi isso. E o que foi isso no final das contas? Na época de Cristo, se dizia está consumado quando alguém terminava o processo de compra de um escravo. Era isso que se dizia. As duas partes, o vendedor e o comprador, apertavam as mãos e dizia: está consumado. E de fato, ali Cristo nos resgatou com o sangue dele. Mas a minha questão para você, diante dos nossos próprios limites e de quando a gente chega no nosso limite é: o que é que o fato de Jesus Cristo ter que chegar no limite dele e ter falado está consumado tem a ver com o fato de eu chegar no meu limite, na minha vida? O que é que isso pode ajudar em pessoas que carregam em suas mentes o cansaço e a sobrecarga no coração? Deixa eu aplicar para você 3 verdades sobre o está consumado de Jesus. Para quando você sentir que chegou no seu limite, você lembre só disso. Está consumado. E a partir disso você tem uma reação diferente. Amém? Você está comigo? Amém. Está consumado, em primeiro lugar, significa que todas as profecias foram cumpridas. Está consumado significa que todas as profecias que deveriam de ser cumpridas foram cumpridas. O fato de Jesus Cristo ter cumprido todas as profecias mostra que há um plano de Deus em curso, todo arquitetado por parte dele mesmo. O nosso Deus tem conduzido a história da humanidade e da minha e da sua vida. Ele tem conduzido a história da vida, então, de todos nós. Ele conduz a história de cada ser humano através de cada história e através de toda a história. Para que cada profecia fosse declarada no Antigo Testamento, Deus usou homens falhos como eu e como você. Deus chamou Abraão, Noé, Moisés, Davi, cada um deles para fazer uma aliança que prenunciava a vida de Jesus, a vinda de Jesus. E cada um deles, para falar uma profecia, escrever um salmo profético, teve que em si viver uma circunstância montada pelo próprio Deus. De modo que cada profecia, ela não surge do nada como que um lampejo fugaz, de uma luz que apaga e que brilha de uma hora para outra. Fez parte de uma vivência. E mais do que isso, do alimentar de uma esperança, de um desabafo do coração desses homens falhos, como eu e como você, mas que estavam vivendo o plano de Deus para a vida deles. Cada um desses homens teve a história da sua vida redimida. Eles pecaram, eles se angustiaram, mas sempre que caíam, ou sempre que se angustiavam, voltavam seu coração para o Senhor e recebiam dele a redenção e o refrigério. O mesmo Deus tem conduzido a tua vida, amém? Amém. No mesmo nível de detalhamento da vida de Jesus Cristo e da vida de cada um desses homens. No mesmo nível de detalhamento. No verso que a gente leu, que Jesus Cristo, ele bebeu o vinagre. Eu não sei se você, irmão e irmã, tem essa informação. Mas ali, Jesus, ele cumpria a última profecia que deveria de ser cumprida. Está no Salmo 69, no versículo 21. Diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre.
todas as profecias foram cumpridas ali. Quando cada uma delas foi cumprida, está consumado. Ele tinha que cumprir tudo. O Senhor conhece a tua vida em um nível que a gente só pode entender pela fé. Mas Ele entende a sua vida melhor do que você mesmo. Então o que você tem que fazer? Crer e admirar esse Deus que conhece cada detalhe da tua vida. E isso não significa que a gente não vai passar por momentos difíceis aqui nesse mundo. Isso não significa que a gente não vai se angustiar. Isso não significa que o fato de Deus conhecer a minha vida não vai fazer com que eu tenha algum tipo de tristeza nesse mundo. Mas significa que Ele vai sustentar a história da vida da gente, como Ele sustentou a história da vida do Filho dele. Porque quando Ele olha para a cruz, Ele não vê simplesmente a derrota, mas Ele vê a vitória do Filho que nos fez filhos. Você entendeu isso? Então você faz parte, e presta atenção disso. Você e a história da sua vida faz parte de uma grande profecia a ser cumprida no final dos tempos. Você já pensou e já alocou a sua vida dentro dessa história maior? Você já pensou que em João capítulo 17, Jesus Cristo orou por aqueles que haveriam de vir e Ele pensou no seu nome? Em cada um daqueles que viriam a crer, Ele pensou em você, meu irmão, e que hoje você é resposta de oração de Jesus, e que hoje você é resposta daquilo que Jesus profetizou. Então Ele disse que ia salvar o povo dele. Você é alvo da salvação de Deus. Você está dentro dessa história. Você faz parte de algo muito maior do que qualquer aspiração desse mundo. Mas o que é que move esse Deus, senão o mais puro amor? E muitas vezes Ele vai levar a gente ao nosso limite para a gente descobrir o quão amado por Ele a gente é. E como a história da nossa vida não depende da gente, e sim dele. Porque eu quero que você pense somente em uma coisa. Pense em tudo que podia ter dado errado na tua vida e não deu. Pense em todos os livramentos, todos os perigos, todos os traumas, e Deus te conduziu até aqui. Determinada ocasião, eu estava no hospital, na UTI, e havia uma mulher ali, uma advogada com o filho dela que tinha 1 ano e meio. Esse menino, ele tinha uma crise de febre de uma hora para outra. A febre dele subia rapidamente e quando ela subia, ele convulsionava. E ela entrava em pânico quando isso acontecia. Ela muito estressada, gritava dentro daquela UTI, pedia para fazer alguma coisa. Algumas enfermeiras cometeram alguns erros no afã de ajudar. A equipe estava toda empenhada em dar o melhor para o filho dela. Mas ela reclamava, e ela falava, e ela gritava. E aí eu, naquela angústia, eu estava lá com Sofia também internado. Mas Deus disse assim, você tem que falar com ela. Eu fui bem de longe assim, daqui como o prefeito está aí, eu disse... Ela estava bem sentadinha assim. Eu disse, oi, posso me aproximar? Ela estava com o rosto bem molhado de lágrimas. Aí ela disse, pode. Eu me ajoelhei do lado dela. Disse assim, eu posso orar com você? Aí ela disse, agora só isso que me resta. Porque ela estava com medo de perder o filho. E o diploma e todas as promessas de processo dela não serviam para nada ali. E ela disse, pode. Aí a gente orou, ela ficou ali quietinha, eu meditei com ela na palavra mais um pouco. Vez por outra, ela estava exatamente do lado assim, só tinha uma cortina separando o sossô dela
né? E aí, vez por outra eu ia, tudo bom, mãe? E aí, como é que tá? E daqui a pouco a febre baixou, o menininho tava sentadinho ali no becinho, né? E tal. Aí ela fazia, mas é raro, mais isso, mais aquilo. E ela botou um aspirador, mas era para dar oxigênio, não sei o que, aquela coisa toda chorando. Eu disse, peraí, moça. Olhe pro seu filho. O menino já estava em pé no berço, querendo sair do berço. Em pezinho assim. Disse, bota ele aqui no chão. Ela botou o menino no chão, o menino daquele andazinho, né? Pequenininho, tentando por ali se equilibrar, e ela tentando ali. Olha para ele agora. Tudo deu errado, ela fez. Deu! Então, minha filha, Deus tem um propósito muito grande na vida desse menino, porque se tudo deu errado e esse menino tá desse jeito... Oh, pastor, o senhor também, né? Aí me deu um abraço. Minha irmã, Deus tem um propósito na vida dessa criança. Descanse nele. A gente manteve contato, né? Sossô recebeu alta. Tem gente que até hoje a gente conversa, né? Tem uma mãezinha, o nome da menina dela é Amanda. Eu peço que você ore por ela, que ela enfrenta um problema crônico na vida e que para médico diz que não tem jeito nenhum, mas para Deus tem, né? Então, Deus, ele tem um propósito para cada coisa, irmão. E a sua vida e a vida de todos nós, ela ocupa a quantidade de tempo que tem que ocupar. De modo que você não vai conseguir mexer em nada na quantidade de dias que você vai mexer. Mas o fato de estar consumado pode alterar completamente a qualidade dos dias que você vai viver. Você pode viver então como uma pessoa derrotada, negativista, pessimista, ou você pode dizer assim, mas a minha história de vida faz parte de algo muito maior. Você não altera em nada a quantidade, mas pode alterar completamente a qualidade, através da sua fé. Creia então que a história da sua vida faz parte de algo muito maior do que você imagina. É quando o trauma mais profundo é redimido na certeza de que o nosso destino não é a repetição daquilo que a gente viveu. Que a sua vida não está desgovernada. Mas o nosso Deus, ele está ensinando você a reagir adequadamente ao teu passado, para que assim você possa viver bem o teu presente e descansar nele com relação ao teu futuro. Você entendeu isso agora? A história da sua vida, então, tem muito mais a ensinar sobre o amor de Deus e a soberania que sustenta do que algo que está largado e jogado, está consumado. Cada profecia se cumpriu e a minha vida faz parte de uma profecia. Eu estou alocado dentro desse grande plano. A morte não é o meu fim. Segunda coisa que eu gostaria de informar, de compartilhar com você, é que estar consumado mostra o valor que você tem para Deus. Estar consumado mostra o valor que você tem para Deus. O valor de um escravo naquela época era atribuído mediante as suas características físicas e as suas características intelectuais. Ele não era considerado gente, mas ele era considerado um bem que se desvalorizava com o tempo, ou a perda de habilidade ou a perda de utilidade. Mas deixa eu perguntar para vocês, será que não é assim até hoje que as pessoas atribuem um valor a cada um de nós? Ah, esse daqui vale muito porque ele tem diploma, porque ele tem isso, ele tem aquilo. Aquela dali vale muito porque ela é linda. Esse daqui vale muito porque ele é atleta, porque ele contribui, porque esse daqui vale muito porque ele me faz rir. E aquele ali não vale nada porque ele só me dá dor de cabeça. Não é? O problema é que a enfermidade, a instabilidade do currículo faz com que a gente perca valor com o tempo. Isso me faz até lembrar uma história. Estou dando hoje uma de Roberto, né? Roberto aqui gosta de contar história.
Mas isso me lembrou uma história de quando eu era criança, assim, né? A minha mãe, ela encontrou com uma amiga, né, dela. E as duas começaram a conversar, né, sobre coisas do passado e perguntar pelos amigos em comum, né? O que é muito comum, né? Muito normal, né? Ah, paz, e fulana? A menina fulana? Fulana está com a vida que pediu a Deus. Ela fez um casamento maravilhoso. O marido dela é gerente do Bandep. Ganha não sei quantos mil cruzeiros por mês. Me diga assim, o que é que essas coisas valem hoje? Né? O que é que você compra com 1000 cruzeiros hoje? O que é Bandep? Eu também não sei o que é Bandep. Me disseram que era um banco, né? As coisas passam e se desvalorizam, né? Mas preste atenção nisso, que lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, fala que Deus plantou no coração do homem um anseio pela eternidade, e somente a eternidade nos sacia. Somente isso. Então, o nosso coração nutre um anseio pela eternidade. Então, nada além disso funciona como meio de satisfação do nosso senso de valor, porque a nossa alma, ela é eterna. O nosso Deus olhou para você na cruz e disse assim: você vale o sangue eterno do meu filho. Ele não te comprou com dinheiro. Aí você diz assim, então quer dizer que, sei lá, de repente o doutorzão aqui, que é o doutorzão, pode me dizer quantos litros de sangue tem um corpo humano. Eu nunca saberia dizer, tá certo? Mas você de repente vai dizer assim, e quer dizer então que alguns litros de sangue valeram o meu? Não é o sangue, é de quem era o sangue. Era do Filho de Deus. A existência só há por conta dele. Então ele vale mais do que tudo. Mais do que qualquer diamante, mais do que qualquer PIB de país, vale mais do que qualquer riqueza desse universo, vale mais do que qualquer construção humana, vale mais do que qualquer invenção, vale mais do que tudo. Então, esse é o preço e o valor que Deus disse que você vale. Então você não está largado nas mãos de um Deus que para ele você não vale nada. Para Deus, você valeu o sangue do Filho. Esse é o remédio para pessoas que são prisioneiras dos sistemas de valoração desse mundo. Que diz assim, mas eu vou para os lugares e eu me sinto invisível. Eu sinto que ninguém olha para mim e está interessado em mim verdadeiramente. Às vezes nem na minha casa, pastor. Parece que eu faço as coisas para agradar todo mundo e ninguém nem para dizer obrigado. Nem para dizer assim, mãe, pai, valeu. Nem para dizer assim, filha, que esforço, valeu. Filho, parabéns, valeu. Mas que a gente se sente invisível. A gente é meio fulanizado nesse mundo. Mas para Deus, ele olha para você e diz assim, olha ali o meu filho. Olha ali a minha filha. Ele ali, ó. Ó, Gabriel, ele chama um anjo assim e diz assim, ó, meu filho ali, ó. É ele. Ali. Cheio de defeito. Mas é filho. O pai saiu de casa para receber o filho. O pródigo estava imundo, maltrapilho, fedendo, mas é filho. E filho é tratado como filho. Filho tem valor de filho. Filho é compreendido como filho e filho é disciplinado como filho.
O sangue de Cristo, então, mostra que o nosso valor é tão alto que somente o sangue do autor da própria vida é capaz de dizer o quanto nós valemos. E mostra também que todos os filhos são igualmente dignos, porque o mesmo sangue está sobre todos eles. Então, cada um de nós, filhos de Deus, somos igualmente dignos. Não é o diploma, ou o dinheiro, ou o lugar onde mora, ou a família a qual pertence, ou o tipo de corpo, ou seja lá o que for, o nível de inteligência que torna você digno. É o sangue do Filho. Então, quando a gente olha um para o outro, a gente olha para alguém que é irmão igual. Acabou a ansiedade persecutória da comparação e da rivalidade, da competitividade. Se instalou na gente a humildade que desarma a ansiedade. E agora a gente diz assim: eu estou vivendo no ritmo da graça num mundo estressado. Eu não vivo mais de acordo com esse mundo e com os padrões dele. Eu vivo no ritmo da graça que me salvou. Eu descanso. Mostra o quão humilde então a gente deve ser, porque a gente não merece esse sangue. A gente não merecia isso. E se a gente pensar direitinho, se não fosse o sangue dele, nós já teríamos há muito tempo. Se preferir uma linguagem bem adolescente, porque eu trabalho com adolescente, eu conheço o dialeto, a gente já teria ido de arrasta. Eu não sei o que é Bandep não, mas eu sei o que é ir de arrasta. Mentira, eu sei o que é Bandep. Minha mãe era a caixa do Bandep. Ó. Então, no final das contas, a gente olha uns para os outros como iguais. Somos todos irmãos, debaixo do mesmo sangue. Que coisa maravilhosa. Que descanso isso dá para a alma da gente. Que alívio o está consumado então traz para a gente. Por fim, meus irmãos, está consumado é o grito de vitória de todos os libertos pelo sangue do Cordeiro. Está consumado. Já está feito. Não precisa ser feito. Então não tem nada que eu tenha que fazer. Está feito. A não ser aquilo que o meu Senhor, que me comprou, diga que eu tenha que fazer. Está consumado significa que eu só tenho que manter a comunhão com o meu Senhor, com o meu dono, e não com os donos desse mundo, não com o que os influencers ou as pessoas de grande valor ditas pelo mundo dizem que eu devo fazer. Eu ando em obediência a Ele. Então está consumado é o meu grito de libertação. Está consumado. Essa é a verdade que nos torna não perseguidos pelos nossos pesadelos, não passageiros da agonia, mas nos transforma em peregrinos em direção aos nossos sonhos. Você entendeu esse negócio? Você não é um passageiro da agonia, meu irmão. Está consumado significa que eu sou um peregrino nesse mundo, que ele já venceu. E que a minha passagem aqui aponta para a eternidade, para uma coisa muito maior, para coisas mais elevadas. Ou seja, a gente está cada vez mais próximo de Deus. Só Ele é que liberta a gente verdadeiramente. Mas para esse negócio entrar no coração da gente, a gente ainda tem que colocar muita água sanitária espiritual, entre aspas, na nossa mente e no nosso coração. A gente tem que se livrar de todas essas amarras ansiosas que perseguem a gente passado, presente e futuro. A gente precisa, meus irmãos, então, todos os dias, diante das grandes pressões desse mundo, dizer: está consumado. A gente precisa colocar fé na palavra dele. Só para a gente finalizar esse momento,
Deixa eu compartilhar com você o que está lá naquele mesmo Salmo 69, do versículo 33 ao 36, que diz assim: porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará. Oi, prazer, descendência. Oi, prazer. Você é descendente. Você está aqui, irmão. Você está lendo o seu nome aqui? A descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome, nela habitarão. O último detalhe, habitarão aqui. Não é simplesmente morar com, é morar num lar. É ter intimidade. O teu Senhor, que nesse mesmo salmo fala da última profecia que deveria ser cumprida, termina com uma profecia sobre você, dizendo assim: você vai ser íntimo meu. E hoje, você cumpriu parte dessa profecia. Porque hoje, no momento em que você decidiu vir à igreja, você disse: eu quero me tornar mais íntimo de Deus. Você já tinha se visto como cumpridor da profecia de Deus? Você está numa esfera de existência maior quando você toma consciência disso. E por que a gente faz parte disso? Por conta do sangue, por conta do corpo. Nosso Cristo torna isso tudo possível, porque Ele se deu por nós. Então eu quero te convidar, com muita honra e humildade e quebrantamento, a fazer parte da ceia do Senhor. E a cada domingo que a gente comunga, a gente deve lembrar: está consumado. Se eu tiver que te dar um conselho de amigo, muito amigo, irmão na fé, quando você chegar no seu limite, meu irmão, repita para si: está consumado. Está consumado. O meu Jesus chegou no limite dele, para que o meu limite se alargasse. Está consumado. Gostaria de convidar o grupo de